Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre, nós estamos tratando sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, lição de adultos, aqui no quarto trimestre de 2023. Você que acompanha já o Crente Docente, ou você que é novo aqui no canal, você pode se inscrever no nosso canal, clicando aqui na inscrição e ativando o sininho para você receber todas as nossas novidades. O canal Crente Docente foi idealizado, projetado e desenvolvido pelo nosso pastor Edivanei Fernandes, sempre com conteúdo de ensino voltado para a escola bíblica dominical, grupos, células de ensino muito eficazes para o desenvolvimento do cristão. E nessa semana nós estamos com a revista da CPAD, que nesse trimestre, como já foi dito, estamos tratando sobre missiologia, lições bíblicas, até os confins da terra. Está aqui a lição desse trimestre da revista da CPAD. E nesta semana, nós estamos na lição de número 5, que tem por tema uma perspectiva pentecostal de missões. Quando falamos em missões e evangelismo, nós estamos falando da proclamação da mensagem do evangelho. É uma ordem de Cristo ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Essa mensagem do evangelho precisa ser levada a todos os continentes desse planeta, a todas as regiões deste imenso universo, nesse imenso mundo em que nós estamos inseridos. E nesta semana, nós estamos nesta lição, cujo texto áureo diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, ou, como na Almeida Revista Atualizada, mas recebereis poder, poder do alto, poder do Espírito Santo, poder que se espalhe, poder de ordem espiritual, poder de ordem transcendental, poder que vem do trono de Deus para a igreja, e a igreja, através desse poder, desenvolver a sua obra evangelística missionária nesta terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A pregação do evangelho começa na região de Israel, em Jerusalém, em Samaria, região sul, região norte de Israel, e, por fim, até aos confins da terra. Através da obra missionária da Igreja Apostólica de Atos, na historiografia da Igreja, começou-se ali o desencadear da pregação do Evangelho a todos os povos, a todas as regiões conhecidas de então. E isto nós precisamos ter em mente de que a obra missionária ainda não se findou. A obra da proclamação do Evangelho ainda não chegou ao fim. Devemos pregar o Evangelho a todo tempo, tempo e fora de tempo. A mensagem, a doutrina, o ensino, a proclamação, o anunciar do senhorio de Cristo, que o reino de Deus está próximo, de que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, de que o ser humano precisa tomar uma decisão, arrependido, e começar uma nova vida, sendo uma nova criatura, esta é a mensagem do Evangelho. A verdade prática diz que o Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Nós, como pentecostais, cremos que a atuação, a obra do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, a manifestação de sinais e maravilhas pela pregação do Evangelho
não se limitou ao tempo dos apóstolos, ao tempo apostólico, ao tempo da igreja primitiva, não. Estes sinais devem seguir os que creem. Isso foi Jesus quem falou. Os sinais seguirão os que crerem. Então, é muito importante que isto fique claro já de início, que a obra pentecostal, que envolve missões e evangelismo, deve continuar. Sinais e maravilhas, manifestação de dons espirituais, advindos do Espírito Santo para a igreja, para todo aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É para este tempo, é até aos confins da terra. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 8, e do 14, versículo 14, quando a Bíblia diz respeito, principalmente no Novo Testamento, a respeito de evangelismo e missões, este é o papel da igreja, é o papel de todo aquele que é servo de Cristo, é o papel de todo aquele que recebeu a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, teve a experiência da conversão e hoje é uma nova criatura. Cabe a cada um destes a proclamação da mensagem do Evangelho, convencendo pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E na lição dessa semana ainda, já no tópico primeiro, é interessante que o comentarista da lição, o doutor, pastor de grande proeminência, Wagner Gabi, ele diz que, no tópico 1, que a perspectiva pentecostal de missões. Que perspectiva é essa? A partir do princípio de que somos evangélicos. A partir do princípio que, além de evangélicos, somos pentecostais. E devemos reconhecer a contribuição missiológica do pentecostalismo no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos a chegada de Daniel Berg, Gunnar Wingren, no início do século XX, que trouxeram a mensagem do Evangelho, ainda que aqui já houvesse igrejas tradicionais de cunho protestante, luteranos, presbiterianos, batistas. Veio Daniel Berg e veio Gunnar Wingren, com a mensagem do Evangelho, enfatizando a obra sobrenatural do batismo com o Espírito Santo e com fogo, pela evidência inicial do falar em outras línguas. Eles chegaram aqui sem provisões, eles chegaram aqui por uma visão, por uma revelação, e eles chegaram aqui proclamando esta mensagem. Tiveram oposições de cunho religioso e teológico, mas permaneceram na doutrina bíblica, permaneceram crendo que a promessa do derramamento do Espírito Santo não se restringiu, não se limitou ao tempo apostólico da igreja primitiva, mas que deveria essa mensagem ser expandida para todo o território do mundo e, chegando aqui no Brasil, para todo o território nacional. Tá certo? Então, nós somos evangélicos. Seja isso interpretado da maneira que for, seja pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seja pelo professar através da nossa voz e também da nossa conduta, do nosso comportamento. Porque o Evangelho, ele traz uma experiência espiritual extraordinária, e o ser evangélico, ele traz um comportamento diferenciado diante de Deus e dos homens. Tá certo? Então, no tópico 1, quando o Wagner Gabi comenta uma perspectiva pentecostal de missões, no tópico 1, somos evangélicos, ele fala que evangélico, ele é conhecido como alguém que enfatiza. Ele destaca 3 pontos aqui que vão casar com as premissas protestantes também, protestantismo histórico. O compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Então, aqui já traz uma ideia de que ninguém pode dizer que é evangélico não praticante. Se ele conhece a boa nova, se ele conhece a mensagem do evangelho e não tem prática ou comportamento condizente com o ser evangélico, biblicamente falando, então ele não é evangélico coisa nenhuma. Não existe evangélico não praticante. Não existe evangélico só de nome, mas evangélico
é aquele que foi atingido pela mensagem do Evangelho e teve o seu comportamento, sua mentalidade transformada e agora ele é participante da vocação celestial. Então, como premissa disso, ele diz que o evangélico é aquela pessoa que tem um compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. A partir do novo nascimento. Como Jesus ensinou a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5. É necessário nascer de novo. E em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que mantém relacionamento com Cristo, aquele que se decidiu estar com Cristo, é nova criatura. Sendo nova criatura, ele desconsidera todo o seu período da ignorância. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Repare que tudo se fez novo. É uma nova criatura. Ele agora é um homem completo. Através da conversão, o Espírito Santo trabalhou de forma completa na vida deste novo homem. Esse é o ser evangélico. Esse é o primeiro ponto. O segundo, de que ser evangélico, ele reconhece, enfatiza a autoridade bíblica. A Bíblia Sagrada como regra, como norma, conduta, fé, prática. É o que diz respeito à nossa mentalidade, à nossa cultura. A mensagem que deve ser proclamada. Nós estamos debaixo de autoridade bíblica, tá certo? Por que autoridade bíblica? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4,12. Mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. E ainda, em Atos dos Apóstolos, com todo esse mover pentecostal que aconteceu em Atos, lá no capítulo 4, versículo 31, Pedro está pregando, Pedro está anunciando, e no versículo 31, na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o movimento pentecostal, evangelismo e missões, ele é proclamador da palavra de Deus. Evangelismo e missões no movimento pentecostal não é para enfatizar filosofias humanas, não é para enfatizar as mensagens dos homens. Não, é a mensagem de Deus. É a proclamação da palavra de Deus. O cânon em Atos dos Apóstolos ainda não havia sido formado. Qual era o instrumento da pregação escriturística dos apóstolos? A lei, os profetas e os salmos. Tendo Cristo como o cumprimento profético da lei, dos profetas e dos salmos. Então, hoje, nós temos, além da lei dos profetas e dos salmos, a historicidade, a espiritualidade, a inspiração verbal e plenária de toda a Bíblia Sagrada, de todos os 66 livros compostos entre o Antigo e o Novo Testamento, por obra e graça do Espírito Santo, que chegou até nós. Esse é o nosso instrumento de proclamação. Então, nós cremos na autoridade bíblica para evangelismo e missões. O terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Nós anunciamos a Cristo. A mensagem central do Evangelho é Cristo. A boa nova, a boa notícia, de onde vem a significação da palavra Evangelho, a boa notícia, a boa nova, a boa mensagem, é que Cristo em nós é a esperança da glória. É que Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas. Quando pregamos o Evangelho, quando evangelizamos, quando fazemos missões, nós estamos chegando em territórios novos, em bairros novos, em cidades novas, estados novos, nações novas. Nós estamos chegando com a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós não chegamos em territórios, não abrimos igrejas para proclamar o que Charles Russell anunciou. Nós não entramos em territórios para proclamar o que Joseph Smith anunciou. Nós não estamos preocupados com o que foi anunciado por qualquer um dos líderes religiosos, Allan Kardec. Não, nós não estamos anunciando o que Joseph Smith, Charles Russell, Allan Kardec
anunciaram em seu devido tempo, em seu devido lugar, em seu devido contexto geográfico. Nós não estamos preocupados com o que Calvino anunciou ou Armínio anunciaram. Nós estamos preocupados com o que Cristo anunciou. O queridíssimo pastor Gesiel Gomes certa vez disse que se nós sabemos o que os homens disseram, mas não sabemos o que Cristo disse, então, na verdade, nós não sabemos de nada. Então, nós entramos nos territórios proclamando e anunciando única e exclusivamente a Cristo Jesus. Ok? Está lá em Atos 8. Vale a pena dar uma leitura em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Cristo era o tema da mensagem de Filipe e de todos os apóstolos. Cristo é o tema da nossa mensagem no que diz respeito, sim, a evangelismo e missões. Uma coisa que responde o questionamento total da lição 5, que é o seguinte, eu queria enfatizar com vocês, por quê? Já que o movimento pentecostal, já que o movimento sobrenatural do Espírito Santo é enfatizado na lição 5, e você, professor, que vai dar aula da CPAD no próximo domingo, esteja atento, quem sabe você não pode esboçar o que eu vou falar aqui. Por que devemos, a lição 5, ela responde essa pergunta, por que devemos estar debaixo da dependência do Espírito Santo na obra de evangelismo e missões? Por que essa dependência? Eu vou destacar quatro itens importantes, 4 características importantes dessa dependência, do porquê desta dependência do Espírito Santo. Irmão Jailton, eu estou entrando em um novo território. Foi-me dada uma tarefa, foi-me dada uma missão, foi-me dada uma incumbência de proclamar a Cristo, de instalar uma igreja, de estar num novo ambiente para que a mensagem do Evangelho seja anunciada, esteja dependente da direção do Espírito Santo. Primeiro, por que devemos estar debaixo da dependência do Espírito Santo? Primeiro, porque o Espírito Santo ele nos dá ousadia. Você não pode chegar num determinado território molenga. Você não pode chegar num determinado território relativizando conceitos, ideias e doutrinas. Não. Você tem que entrar com a ousadia da palavra de Deus, com a ousadia vinda do Espírito Santo para a sua mente, para o seu coração, para a tarefa da proclamação do Evangelho. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 14, isso após o Pentecostes ali, né? Após aquele derramamento no cenáculo, Pedro vai começar a pregar, João vai começar a pregar, os apóstolos vão começar a pregar com ousadia. Mas essa ousadia não é ousadia vinda do meu temperamento, não, é uma ousadia do Espírito Santo. É algo que o Espírito Santo impulsiona na minha mente, no meu coração, para que o Evangelho seja proclamado. Então, por exemplo, em Atos 2,14, está escrito, se tem a sua Bíblia aí, 2,14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório. Seja-vos isso notório. Qual foi o resultado, né, da verbalização, da proclamação de Pedro ousadamente? O resultado é que houve quebrantamento de coração. Em Atos 2,37, eles com ousadia falavam a palavra de Deus. Em Atos 2,37 está escrito, ouvindo eles isto, aqui acontecem as primeiras conversões. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Houve quebrantamento de coração por causa da pregação da palavra ousadamente por Pedro. Então, precisamos de ousadia para falar ao povo. Ousadia. Ousadia é muito importante. Agora, 2 coisas. Pedro pregou ao povo, mas também proclamou a Cristo no Sinédrio, diante de autoridades religiosas e militares. Está lá. Nós precisamos também, pelo Espírito Santo, de ousadia para falar às autoridades. Atos capítulo 4, e estando eles ainda falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ousadia para falar diante das autoridades. Tem que falar diante das autoridades.
Deus pode estar colocando você diante de autoridades, autoridades civis, autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas, para falar com ousadia a palavra de Deus. Agora, só fala com legitimidade. Essa ousadia ela só é legítima se essa ousadia estiver debaixo da dependência do Espírito Santo. Ok? Segundo, por que essa dependência? Além de ter ousadia, porque é importante que o Espírito Santo protege a obra de evangelismo e missões, a obra de Deus. O Espírito Santo protege contra o engano e a mentira. Por isso que nós que estamos envolvidos na obra do Senhor, precisamos estar debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus, porque ele protege contra o engano. Na história de Atos dos Apóstolos, na historiografia de Atos da igreja que ali está sendo desenvolvida, da igreja que está sendo espalhada ali com a mensagem do Evangelho, eles tiveram que enfrentar muitos enganos interna e externamente. Por exemplo, em Atos 5, Ananias e Safira mentem, e esta mentira é revelada pelo Espírito Santo a Pedro. Pedro recebe a revelação do Espírito Santo, expõe o engano para que venha temor diante de toda a igreja. Eles recebem o juízo de Deus ali, e a igreja continua andando em verdade. Muitas vezes nós precisamos entender que para andarmos em verdade, o engano precisa ser exposto. E isso vale para a obra de evangelismo e missões. Quando entramos em territórios onde o engano impera, a verdade vai prevalecer. E isso debaixo da dependência do Espírito Santo. Ainda em Atos 13, Elimas, o encantador, ele é repreendido ali em Atos 13. Vamos dar uma olhada rápido aqui. Em Atos 13, você está entrando em território, você está tendo que lidar com esse tipo de situação. Em Atos 13, lá no versículo 4, Atos 13, 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 8, mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, né? Um líder militar ali, um líder político militar, o procônsul. Agora, Saulo já entra em cena em Atos 13, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E ali o engano de novo é exposto. E a punição severa veio, dando cegueira pelo poder sobrenatural ali do Espírito Santo, cegando aquele homem para que houvesse temor na igreja e para também que o juízo viesse sobre este engano. E o episódio de Atos 16, a jovem adivinhadora, que tentou por algum momento expor os apóstolos ali, Saulo, que já está sendo chamado no texto bíblico de Paulo, já recebe o discernimento do Espírito Santo. Olha a importância da dependência. Já recebe a importância, a revelação, o discernimento de que era um demônio. Sendo um demônio, o demônio precisa ser expulso. E foi o que aconteceu com aquela jovem adivinhadora. Por que essa dependência? Por causa da ousadia, por causa do engano, da mentira, que precisam ser revelados e expostos nessa obra de evangelismo e missões nos territórios em que nós estamos inseridos ou estamos chegando. Tá? Terceiro, por que essa dependência? Porque é o Espírito Santo quem separa homens e mulheres certos, corretos, chamados, vocacionados para a obra. Atos capítulo 13, versículo 2, ali no desencadear da segunda viagem missionária de Paulo, diz lá a narrativa de Lucas: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, apartai-me a obra, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Quem foi que separou Barnabé e Saulo para a obra? Quem separou Barnabé e Saulo foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem separa você. É o Espírito Santo quem escolhe você para uma determinada tarefa. É ato da soberania do Espírito. Ok? É o Espírito Santo quem separa para a obra. Ser dependente do Espírito Santo também é importante, estarmos debaixo dessa dependência, para que nós estejamos sempre debaixo da direção de Deus. A obra de evangelismo e missões
ela não é uma obra que é aleatória, não é uma obra que diga a respeito que devemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer ambiente, em qualquer tempo, não. Existe uma ordem, existe um relógio de Deus em andamento, existe um propósito, um plano de Deus em andamento. E este quarto ponto, por que precisamos estar debaixo da dependência do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem dá direção. E nós, né, os irmãos, cada um de nós que amamos a obra de Deus, que fazemos pela graça de Deus e pelo amor de Deus a nós, a obra do Senhor, nós precisamos entender de que todas as nossas atividades precisam estar debaixo da direção e da dependência do Espírito Santo. Por mais ousado que possamos ser. Em Atos 16, quando Paulo está ali com fervor missionário na sua vida, ele quer ir para a Ásia, ele quer levar o evangelho de todas as maneiras possíveis. Aí lá em Atos 16, versículo 6, e passando pela Frígia, intentávamos ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo nos impediu. E quando chegaram a Mísia, defrontamos com a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu, né? Mas passaram por Mísia, desceram a Troade. Então, não era da vontade de Deus, naquele momento, eles irem para a região asiática. Deus queria que eles fossem para Troade. E foi em Troade que Deus deu a Paulo uma visão de noite de um jovem macedônio que estava clamando por ajuda e socorro. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, em um contexto espiritual aqui, podemos entender de que Troade é o lugar que Deus direcionou a Paulo para desembarcar, e ali Deus deu a ele uma visão. Você precisa estar debaixo da direção de Deus para que você não perca a visão, a revelação daquilo que Deus quer para a sua vida, no que diz respeito à obra de Deus, no que diz respeito a missões, no que diz respeito a evangelismo, tá bom? Então, Paulo de noite teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, rogava-lhe dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Troade, nesse contexto aqui, era o lugar da visão, e Paulo não estava indo para lá, queria ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo coloca você na rota correta. Então busque estar dependente do Espírito Santo de Deus. Então, essas são só ideias que podem ser desenvolvidas para a ministração da lição do próximo domingo, a lição de número 5 da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse momento, eu quero agradecer você que nos acompanha, você que está conosco em todas as nossas aulas, as aulas dos nossos outros colegas, acompanhe as outras lições, tanto da editora CPAD, quanto também da editora Central Gospel. Aqui tudo no canal do Crente Docente. Inscreva-se, ative o sininho, e eu creio que o Espírito Santo de Deus fará uma obra extraordinária na sua mente e no seu coração, para que você faça a obra de Deus com excelência, com amor, com graça, com liberalidade e com inspiração e poder do alto, poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Onde você estiver, receba o Espírito Santo de Deus para realizar as obras que Ele quer. Um grande abraço, até a próxima.